Dá para se ter favela sustentável se o poder público quiser. Como é que você vai plantar uma árvore se você não tem o que comer dentro de casa? Eu sou uma mulher autodeclarada indígena, de contexto urbano. Antes das cidades tinham as aldeias. Aqui também é um território ancestral. Aqui também já foi um território tupinambá, continua sendo. E as cidades vieram depois, né? Depois das aldeias. Cidades, na verdade, elas são aldeias mortas. Rio de Janeiro, aqui do CRJ, no Complexo do Alemão. Moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no bairro Sarandi. Eu sou um indígena urbano autodeclarado. Estamos aqui na Praia Vermelha. Bem-vindo ao Quilombo dos Machado. Eu curso aqui no Cefet Engenharia Ambiental, no campus de Maracanã. Eu moro aqui na Maré, eu sou da Nova Holanda. Quando eu penso em sustentabilidade, vem sempre reciclagem, preservação, cuidado com o que a gente faz sobre o nosso lixo. Mas trazendo sempre que essas técnicas relacionadas à preservação são técnicas que a gente utilizou na nossa ancestralidade. Foram as técnicas de plantio que a gente usou para plantar nossas florestas, foram as técnicas de feitio de terra preta que a gente sempre compostou, que a gente sempre soube lidar com a terra. Falo em sustentabilidade, o que vem à minha mente é um pouco de pensamento de futuro e de recursos naturais. Sustentabilidade, quando vem na minha cabeça, vem sustentar algo, nutrir algo. Normalmente o que eu vejo em sustentabilidade, algo que sustenta, algo que tem limite. E o meio ambiente é uma que a gente tem que sustentar, porque é basicamente a nossa vida. A gente necessita do meio ambiente para a gente viver. A gente respirar, a gente andar, a gente fazer tudo, basicamente. O meio ambiente é o necessário na nossa vida. É obrigatoriamente necessário. Eu penso que sustentabilidade é tu sustentar algum lugar. Deixar esse lugar do jeito que ele era atualmente, do jeito que ele sempre foi. Por exemplo, deixar uma floresta normal, não mexer nela. Não desmatar, não colocar fogo. Eu penso isso. Olha, pode ser uma utopia que eu venha falar aqui, mas eu acredito que, assim como não só o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil, ele pode ser 100% sustentável. Quando eu falo sustentabilidade, eu penso em reciclagem, eu penso em cuidar mais do meio ambiente, cuidar mais das coisas, reciclagem dos lixos, jogar lixo no lugar certo. Na minha visão, a gente pelo menos podia fazer cartazes, palestras, redes sociais, fotos, mostrar que o mundo tá ruim, o mundo tá com poluição e a gente precisa combater. Eu acho que o único caminho mesmo é o lugar de questionamento, já que a gente não tem resposta, é se questionar o outro, provocar, trazer essas provocações para o dia a dia, avisar as pessoas do que está acontecendo de alguma forma, buscar se informar também, né? Porque às vezes as informações elas não chegam de forma proposital. Você está preocupado em sobreviver e aí o resto acaba sendo secundário porque você está preocupado com a sua própria sobrevivência, mas a sobrevivência do coletivo também é a sua sobrevivência. E aí a gente acaba não pensando sobre isso porque as coisas vão atropelando, as informações vão se atropelando e aquilo que eles não querem que chegue acaba não chegando de fato se a gente não for atrás. Eu acho que, assim, o meio ambiente aqui no complexo, tem muita gente que faz muita coisa, mas tem muita gente que também não faz. Eu acho que é muito dividido. Eu acho que deveriam se organizar mais e fazer mais. Tem casas que não tem saneamento básico, essas coisas assim, esgoto, e acaba meio que prejudicando a pessoa que não tem muito dinheiro para investir nisso. A gente sempre viu muitas pessoas queimando lixo e a gente nunca soube o porquê. A nossa professora até disse que era sobre porque o caminhão de lixo não passava na rua. Daí sempre tinha pessoas indo para lá queimar lixo e a gente sempre achou errado. Daí deu uma ideia que a gente queria falar
sobre isso. Os grandes empresários, pessoas que não estão nem aí para o que a gente está falando agora, por exemplo, são pessoas que não se importam, que veem a coisa acontecendo e não fazem nada, que não têm o mínimo de ação, que talvez não pensem sobre isso em momento algum, ou achem que é uma grande besteira o que a gente está falando agora, né? Acham que são superiores à natureza e que por isso nunca vão sofrer com as consequências, sendo que todo mundo no final vai sofrer. Tem uma rua que é a rua da pracinha de skate. Sempre que eu venho, tá cheio de lixo lá também. Na rua da minha casa sempre alaga. Nossa, teve uma vez que eu saí para tomar banho de chuva e ficou a água da principal inteira, tava indo até minha canela. Tem uma rua aqui também na frente do lixão que sempre, nem precisa estar chovendo para estar alagado. Ontem mesmo tava chovendo, mas o cheiro é horrível. Com essas queimadas que vêm acontecendo, né, com essas catástrofes climáticas, que na verdade são programadas e já vem acontecendo há muito tempo, a gente só está conseguindo enxergar os efeitos aqui, agora. Não tem como não ficar preocupado, né, causa um desespero, porque por mais que a gente já imaginasse essas coisas, ver se materializando na sua frente é quase como se fosse um pesadelo. Um exemplo bem claro são as chuvas do Rio de Janeiro. As pessoas mais afetadas são as pessoas da Baixada, por conta das chuvas e das enchentes. E principalmente por conta dos bueiros, né? A gente tem isso, mas também tem um saneamento básico que a prefeitura não faz a limpeza lá dentro, entendeu? Não entra lá embaixo para fazer uma limpeza, para trocar a tubulação de lá. Um hospital em Acari, na Zona Norte, ficou alagado. No mesmo bairro, uma mulher grávida teve que ser retirada de casa num bote. Pai, depois a gente leva você, tá bom? Ainda na Zona Norte, outro resgate de uma idosa para escapar da enchente. Uma das principais vias da cidade, a Avenida Brasil, ficou alagada na altura de Irajá. Motoristas ficaram horas presos no congestionamento. A gente está aprendendo sobre o racismo ambiental. Sobre o meio ambiente é isso. Os direitos que a gente tem. Coisas que eu nem sabia que isso era um direito. E mostrar para as pessoas em casa, né? Porque eles querem mostrar mais o foco de criminalidade, o morro, o complexo, só crime. Eles têm que reparar que a gente precisa de outras coisas. Limpeza ambiental. Tem pessoas que não tem nenhum banheiro direito em casa. Se você não tem saneamento básico, você não vai ter a questão do ambiental. Você vai ter esgotos sendo jorrado, e com isso vai ter bastante vetores e vai atrair vários tipos de doença. Então, o social e o ambiental vão estar sempre atrelados e é uma importância a gente andar pensando nisso. Vem desde o momento da invasão, com a extração do pau-brasil, entendendo a terra como se fosse esse lugar de extração mesmo, né? E é isso, a tentativa dos povos indígenas de continuarem cuidando da terra e o agronegócio tirando esses povos dos seus territórios porque vem como se fosse algo vendido, como se fosse algo, um produto, né? E não algo a ser cuidado. Aqui na frente da minha escola, né, do Liberato, acontece muito queima de lixo e poluição. E eu não gosto da queima de lixo, porque pode causar várias doenças para a pessoa, no pulmão. Então, eu queria eliminar essa queima de lixo. Todas as vezes que eu fui para Rio, essas coisas, sempre tinha uma sacola boiando, uma latinha de cerveja, ou se não, restos de churrasco que o pessoal deixa entre a beira do rio. É algo triste de ver. A gente tem uma ideia muito equivocada do que seria, né, o meio ambiente, a natureza, quando na verdade faz parte da gente estar ali o tempo inteiro. E é muito importante a gente voltar, a gente se reconectar com isso, né? Porque faz parte da nossa ancestralidade. Então eu vejo a natureza como parte de mim mesmo.
Normalmente eu não saía muito quando eu era pequena, então eu sempre ia na frente da minha casa e ficava brincando com meus amigos. Às vezes era ruim, porque era uma lombada e lá no fundo sempre tinha um valão, todo sujo, cheio de coisa, e às vezes a gente não podia brincar ali porque era sujo. A gente não podia, porque assim, a gente ia se sujar, a gente ia ficar doente. A gente começa a enxergar a natureza como se fosse paisagem, né? Como se tivesse a serviço dos nossos olhos ou dos nossos desejos. Acaba tratando como se fosse um produto, quando na verdade é um ser vivo. Hoje em dia é muito difícil as pessoas pensarem dessa forma, porque a forma de vida que a gente tem acaba levando a colocar a natureza como se estivesse a serviço da gente, como se estivesse abaixo de nós. Hoje eu vejo rios que tipo, não dão para tomar banho, como o Rio Guaíba, Lago Guaíba, por causa que está muito poluído, não tem como tomar banho lá dentro, que senão tu pega uma doença, uma infecção, alguma coisa e tu morre numa cama de hospital. Agora na frente da escola com valão, lixo aparece quase todo dia, por mais que vão ali limpar, sempre aparece, querendo ou não. O nosso planeta está muito estressado ultimamente e eu fico muito triste com isso. Eu já conversei muito com a minha mãe sobre isso também. As pessoas andam muito estressadas e, querendo ou não, isso é um tipo de poluição, se eu não me engano. E que a gente não se perca, porque a cidade faz a gente se perder. O ego contamina a nossa cabeça também. Então eu peço muito que a gente não se perca. Tem partes que não dá, porque o valão enche, solta pra fora e enche algumas casas e enche o caminhão onde eu passo. Então não tem como eu ir pra escola. A minha avó mora no complexo. Lá na minha avó tem uma vala, assim, e tem algumas pessoas que, em vez de jogar o lixo no lixo, jogam o lixo na vala. E aí vai aquele cheiro horrível, traz bicho, rato, barata, esses tipos de animais que causam, pode até entrar na sua casa e fazer alguma coisa, tipo, infectar um alimento que pode causar uma doença para você mesmo. Cara, hoje em dia tá muito escasso. Você vê que o meio ambiente está quebrado, tá ruim. A gente joga lixo na rua, a gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente não joga. Nem que seja um papel de bala. A gente joga, às vezes assim, descuidado, a gente deixa cair. E aí a gente não presta atenção, né? Porque muitas enchentes e chuva é causada por nós mesmos. Por nós mesmos, porque a gente não cuida do nosso meio ambiente da forma que deveria ser cuidada. Eu passo ali no valão, né? Eu vejo várias pessoas, vários homens largar ali uns carrinhos de lixo. Essa é a nossa pracinha daqui do quilômetro Machado. As pessoas queimam lixo, depois estão reclamando que o valão está enchendo. É cheio de lixo. O valão, ele é mais fundo, só que com a sujeira, ele fica alto. Falta de cuidado do meio ambiente, onde as pessoas jogam lixo, queimam e acabam prejudicando a natureza por queimar a grama. Se uma pessoa estiver largando lixo, aplicar uma multa e gastar um pouquinho de dinheiro, para isso ter um pouquinho de consciência. E depois estão reclamando que o valão tá todo sujo. O que me dá vontade de fazer é quando eu vejo isso acontecer. Me dá vontade de fazer eles juntar com a boca. Tá reclamando, mas é tu que suja, então limpa. Tinha falado que, sobre o cenário pós-apocalíptico, que as pessoas tinham que pagar por cada lixo que jogassem no chão. E na minha opinião, eu acho que elas deveriam pagar e se jogassem mais, e se continuassem jogando mais lixo, eu acho que as pessoas deveriam ser presas. Esse é um lugar de pessoas órfãs, que a gente foi tirado da nossa mãe, a gente foi quase abortado, porque a gente nasce no concreto, a gente nasce sem saber se relacionar com a natureza, e não é só com a natureza externa, é com a nossa interna. E é por isso que a gente está adoecendo.
E agora que está estourando, que a gente está numa crise de todos nós, a gente está conseguindo ver que essa é uma crise de todas. Não sei, é bem difícil conseguir reverter isso nos próximos 5 anos. Talvez o caminho seja tentar conseguir sobreviver com as consequências, né? Arcar com as consequências para conseguir ir tentando criar um mundo melhor. Tem lugares que alaga, tem lugares que as pessoas não conseguem nem caminhar de tanta água que chega até no joelho, por conta de lixos que são jogados em bueiros, na rua, se depender até frente em casas. As pessoas mesmo das próprias casas têm que limpar coisas que não são delas. Minha rua alaga bastante. Tem a casa da minha vizinha que enche. E na minha rua eu tenho medo de sair e deixar minha casa ali sozinha. Tenho medo de entrar água lá para dentro. Como que a gente vai querer controlar novas tecnologias se a gente está se perdendo da principal tecnologia, que é a tecnologia da Terra, que está com a gente desde sempre? Mas eles têm medo de que essa tecnologia volte com força, porque quando isso acontecer, como diria Nego Bispo, o asfalto vai derreter. Né? Eu vejo pessoas perdendo coisas que não pensavam que não quer perder, porque quase coisa de balão que soltava para fora. Cada vez mais vai enchendo as casas, gente perdendo coisas, documentos, coisas novas, conquistaram, perdendo cada vez mais. A gente não consegue beber, né? Porque eles estão cada vez cortando, tirando cada vez a natureza mais. E sem um dia não vai ter mais nada. No momento da chegada do helicóptero, Nós sem a natureza é nada. Estado de calamidade pública. Os municípios já castigados pelas chuvas enfrentam novas enxurradas. Já são 13 mortes confirmadas pela Defesa Civil e outras 11 confirmadas pelos bombeiros, pela Polícia Civil ou pela Brigada Militar. E ainda temos 21 pessoas. por um resgate. Imagina só, todo esse tempo esperando por resgate. Minhas coisas tudo boiando, não consegui me organizar ainda daquela do ano passado, agora vem outra, derruba tudo de novo. Que o Edu filmou, área embaixo, ó, completamente submersa. Completamente submersa. O mundo ser melhor, a gente entender o nosso papel enquanto sociedade e não culpar só o poder público. O poder público ele tem uma parcela grande com relação a isso, mas nós, enquanto sociedade, nós temos uma parcela muito grande. E que é isso, na verdade, que a gente tem que preservar. São as pessoas que preservavam o meio ambiente, e desde sempre. O entendimento do que é esse Brasil. E a partir do momento que a gente muda a nossa perspectiva sobre o que é o meio ambiente, a gente consegue, de fato, ter um olhar sobre o que é a nossa natureza. Eu aprendi com muito catador. Eu fui à cooperativa e vejo, às vezes, a pessoa trabalhando ali de maneira insalubre, às vezes não tem uma luva, não tem nada, e ela me dá uma realidade, uma vivência incrível sobre o que é catar resíduos sólidos, né? Eu aprendi com eles que não se fala lixo. Todo mundo fala lixo, lixo. Não, é resíduo. Lixo se vira lixo, né? Acaba se tornando lixo a partir do momento que a gente não dá uma destinação correta. A gente não usa aquilo por N questões. Mas tudo é resíduo. É um resíduo sólido que a gente produz. Então eu aprendi aquilo ali eu levo pra minha vida. Muitas pessoas falam, lixo, não, é resíduo. Cara, eu acho que para uma favela ser sustentável tem que vir desde criação, porque não tem como você chegar agora e ensinar para as pessoas que moram dentro do território que algumas práticas que eles desde pequeno já têm. Os pais praticam e a criança repete. Os pais são uma referência para a criança, não é mesmo? Mostrar para os pais isso, que tem uma certa idade, que é ruim, que faz mal, que prejudica eles mesmos,
acho difícil. Tem que vir desde a geração agora. Não tem como chegar na escola, falar para a criança que isso ajuda e tal, e a criança falar para os pais que isso ajuda, e os pais virar na cara da criança e falar, não, isso não vai resolver em nada, que quem resolveu é o governo. Eu acho que a parte da sustentabilidade não tem vindo, sim, somente do poder público, mas o poder dos moradores. Eu acho que tem jovens que são assim, no tipo de, come uma bala e joga no chão, e tô um pouco me lixando pra isso, que não sei o quê. Eu acho que são assim, na verdade, por causa dos pais. Porque a gente sempre tem alguém para aprender, né? Meu pai falava que se eu quero pro meu futuro e pro futuro dos meus filhos algo bom, que eu tinha que cuidar por agora pros meus filhos ou pro pessoal futuro poder viver em paz e poder vivenciar esse meio ambiente bonito. Os povos originários, os povos indígenas, vários povos com diferentes tradições, culturas e rituais, e isso não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, entendem a natureza como parte de si, né? Como uma unidade. Eu fui para uma ilha, aí lá tinha, né? A natureza era muito diferente do que é aqui, né? Que as pessoas não cuidam do meio ambiente. Lá era muito lindo. Aquela natureza, aquela coisa verde chamativa, aquela coisa maravilhosa, aquela água limpa, clara, cristalina. Quando eu era menor, eu fui bem levado para rios, acampar, essas coisas. Mas a gente foi para uma cascata. Foi tão bonito de ver que era as águas cristalinas descendo pelas pedras. Acho que foi amor à primeira vista quando eu olhei. Aí a gente dormiu lá, a gente posou, a gente abria as barracas, entrava assim, via aquela visão, nossa, era outro mundo para mim. Mas nós também somos natureza, né? Então é uma forma de me conectar mesmo comigo, com os outros. Eu já fui em cachoeira, já cheguei em praias e vi muito peixe antigamente, hoje em dia não se vê tanto. A natureza, assim, só mais pra fora, não aqui dentro, sabe? Eu acho que é muito difícil achar uma natureza realmente conservada, principalmente aqui, praia. Porque aqui achar um rio limpo é difícil. Poucos lugares eu já vi, tem alguns bairros que estão bem limpos até. E alguns lugares, tipo no centro histórico, eu vejo, tem lugares mais limpos, mas de resto, são poucos que são limpos. Eu acho que é isso, uma comunidade mais coletiva, sabe? Uma ajuda maior do governo. Como eu sou daqui, eu gosto até que bastante de falar desse assunto, ainda mais sobre o governo e os projetos sociais, porque às vezes é muita falta de verba, sabe, para os projetos sociais. Eu acho que eles deveriam apoiar mais. Até porque às vezes os professores tiram do seu próprio bolso ou não recebem nada para manter um projeto social, sabe? E às vezes o aluno precisa disso. A gente tem um curso no LUTES, que acontece aos sábados, e acho que a gente teve 2 aulas já, a gente viu sobre tecnologias ambientais, e sobre o racismo ambiental a gente está aprendendo que a gente não devia ter as coisas que a gente tem aqui, tipo o esgoto a céu aberto, os alagamentos, o lixo que fica muitas vezes a céu aberto, a separação que devia ter. Dentro do território, eu tive uma ação social junto com o Grupo Cataratas, que a gente fez plantações de árvores aqui no território, onde atualmente a gente está gravando, que é aqui nos prédios da Poesia. A gente também fez catação de lixos, catação de algumas madeiras que estavam jogadas, de coisas abandonadas. Eu faço parte de um projeto chamado LUTES, então a gente fala muito sobre saneamento e também sobre sustentabilidade. E, assim, o meu conhecimento sobre sustentabilidade é para prezar um futuro. Tem locais que tem bastante árvores do lado da minha casa, assim, tem árvores, no meu quintal tem árvores, tem 3 árvores. E um pouco mais para cima também, é um local que tem bastante árvores, resumindo tudo, entendeu? Não falta árvore, tem bastante árvores em volta. Isso aí já vem da época do meu avô plantou e a gente vem cuidando, pés de manga, assim, pés de fruta. É importante porque ajuda a gente, né? Onde não tem árvores, tu pode ver que é um pouco mais calor do que onde tem árvore. Então ajuda bastante na sensação térmica que a gente sente também. Eu aprendi a cuidar das plantas. Cada vez mais, que é uma natureza. E tem plantas que nós precisamos para fazer
nossa própria comida, nosso tempero, louro, salsinha, cebola, alho, chuchu, tomate. Precisamos cuidar da natureza para aflorescer. Tipo, se vem uma entidade e quer tal planta, e se nós não cuidar, não vai ter como nós entregar para eles. Alguiné, pipoca, milho, vem tudo da natureza. Eu aprendi bastante coisa lá na horta. Eu aprendi sobre a terra também e aprendi a plantar. A gente plantava bastante alface. A gente vendia no final de semana. O que a gente plantava na horta, a gente usa para comer no almoço. Isso é muito legal. Então, o que eu posso fazer sempre com meu filho é levar ensinamentos, é mostrar para ele um olhar um pouco mais ambiental. E não só ele, a toda a minha família, né? Então, eu consegui implementar na minha casa a questão da segregação dos resíduos. E no início foi assim, nossa, você está separando, vai para a coleta seletiva. Mas depois todo mundo aderiu e hoje eu tomo até esporro. Meus parentes levam para mim cartela de remédios para poder levar nos PEBs, né? Nos pontos de entrega voluntária. Então, assim, eu me vejo me engajando a minha família, me preocupando com o futuro do meu filho. Estou gestante de 7 meses. E o meu filho se chama Noah, é um menino, se chama Noah, e eu estou muito animada para a chegada dele. Eu gostaria que meu filho nascesse num planeta limpo e crescesse num planeta limpo. Porque agora, que se a gente vê de fora assim, tá muito evoluído. E eu fico muito triste por causa disso, entendeu? Porque se a gente não faz uma coisa em conjunto, se a gente não meio que ajuda o planeta em conjunto, não vai fazer diferença um ou dois fazer as coisas, entendeu? Então eu acho que deveria incentivar. Eu vou incentivar meu filho depois que ele nascer, depois que ele já estiver grande, eu vou incentivar ele a reciclar, eu vou incentivar ele a não destruir o ambiente que ele vive. Quando eu era pequeno, até hoje em dia, o meu pai ele tem uma mini hortinha dentro do nosso pátio. Então, sempre quando eu era pequeno, ele pegava uma sementinha, outra, me dava na minha mão e eu ia lá com uma colherzinha, cavava a terra e botava a sementinha. Aí meu pai falava, agora tu tem essa responsabilidade de cuidar dessa plantinha crescer e poder ter o fruto nosso. Mais consciência, mais ensino. Não tem como a gente fazer essa mudança sem passar isso para as crianças. Quando eu penso no que eu estou plantando hoje, eu estou plantando para essas crianças, principalmente, que é a terra mais fértil que tem. Elas ainda não foram concretadas, o asfalto ainda não sufocou elas. Elas nascem do asfalto, mas a gente ainda tem como adubar ali a muda desde bebê. Não só eu, como eu me sinto capaz de conscientizar outras pessoas para me ajudar a conscientizar o mundo. Porque eu não consigo me ver sozinha fazendo a mudança no mundo. Eu necessito de ajuda. Eu quero realmente uma ajuda que, vamos fazer tal coisa, vamos planejar um projeto que a gente possa realmente mudar a cabeça das pessoas. Eu queria mudar o mundo, só que eu sou uma pessoa só e miudinha, eu não consigo, movimentar tudo. Aí eu fico pensando, as pessoas podiam fazer isso, as pessoas podiam fazer aquilo, mas tem muita gente que não pensa que nem eu. Tem muita gente que não pensa, em reciclar, em jogar realmente o lixo no lixo e não jogar na água, não jogar no chão, sabe? Exemplo, eu moro aqui perto. Aí, suave. Eu vejo lixo na rua, não custa nada eu pegar, e convencer outras pessoas a pegarem também. Pô, a gente mora aqui, tá bagunçado, não custa nada pegar e tal, arrumar. Se o próximo tem a compaixão com a gente, vamos ter pelo menos, Tem que ter educação dentro de casa. Atualmente, a gente fala de sustentabilidade por um mundo que não é sustentável. A gente não consegue sustentar uma realidade que a gente cresceu assim, sabe? A gente não consegue sustentar uma realidade com os hábitos que a gente tem atualmente, com a forma de ver o mundo que a gente tem atualmente. Ela já não consegue se sustentar mesmo. Então a única forma da gente conseguir segurar um pouco é a gente transformar em cada questão, em cada base. E uma delas é a educação. E a gente sempre pôs a mão na massa e até hoje. Aí a gente faz a separação do lixo, a gente põe no biodigestor, a gente veio fazendo dinâmicas com as turmas para eles saberem o que é saneamento e também ajudar. Acho que para um futuro melhor. E também para melhorar a visão das pessoas sobre saneamento. Me sinto bem e feliz por estar ajudando em alguma coisa. Dá para se ter favela sustentável se o poder público quiser. Porque pensa-se muito em muitos programas para ter acesso a essas pessoas, para ter informação. Além do poder público, a comunidade também abraçar, entendeu? É aquilo que eu falei, adaptar de acordo com a realidade. Às vezes você pegar e tentar fazer uma horta dentro da comunidade. Queria que Porto Alegre tivesse sobre
lata de lixo vermelha, azul, para separar todos os lixos em cada lugar. E câmeras também, para ver quem tá tacando lixo na rua. Placas assim, sabe? E lá onde eu moro, tem exatamente só um lugar que tem placa, que é mais perto ali da entrada da vila, e que tá escrito não jogue lixo. E não tem lixo. Parece que placa as pessoas respeitam, sabe? Com vermelho e uma atenção bem grande na cara. Parece que isso as pessoas respeitam. Projetos do governo, talvez, para conseguir reverter o que está acontecendo no mundo, para conseguir cuidar das coisas, tipo assim, conseguir cuidar do meio ambiente e tal. A ideia é começar pelo menos com a escola. São vários alunos, crianças, adolescentes. Pelo menos começar pela escola. E me falando, ai, vizinha, tu nem acredita. A gente tá fazendo um projeto de natureza, meio ambiente lá na Escola Liberato, por exemplo. E aí vai espalhando, e que nem rola fofoquinhas. Vai espalhando pra um, aí vai indo pra outros. Uma fofoquinha, por exemplo, sobre o meio ambiente, vamos dizer. Ai, tu nem acredita. A fulaninha lá pediu pra gente parar de jogar lixo, fez lá um cartazão, fez uma palestra lá na escola, foi mundial, gravaram, apareceu no YouTube, ela apareceu em canais, algo assim. Então são fofoquinhas que se espalham, que são fofoquinhas boas, por se dizer. Aí acaba falando pra um, outra fala, fulaninha foi lá, fez uma palestra, será que a gente não consegue fazer também, aparecer, ficar famosa? Algo assim. E aí vai espalhando, as pessoas vão percebendo, nossa, se a gente fizer isso, a gente vai acabar fazendo um ato bom, um ato que é capaz de mudar. A gente até pode ficar famoso. Então são algumas fofoquinhas boas que acabam conscientizando outras pessoas. Eu espero poder, algum dia, ter o poder da fala. Eu espero poder chegar em alguém e falar, nossa, você está fazendo isso aqui errado, hein? Ou então as pessoas tomarem mais consciência. Seguimos tentando fazer algum mínimo de transformação, né? Porque se a gente não acreditar, vai ficar mais difícil. Então, plantando sementes em volta para que em breve deem frutos. Plantar uma árvore já é muita coisa. A gente podia criar um jogo de RPG mostrando que todo o lixo que a gente acaba deixando para trás, que mesmo tendo um erro ou outro, uma bala que a gente deixa no chão, pode causar um estrago enorme. A gente podia fazer um jogo das pessoas recolhendo esse lixo que elas acabam deixando para trás. Poderia fazer como score mesmo, de juntar ponto. E a gente porque a maioria das vezes o pessoal gosta de uma competição, então a gente poderia fazer isso. Cada lixo que a gente recolhesse podia ir aumentando um pontinho e ter uma recompensa depois. Cara, eu acho que a segurança poderia ser mais... a limpeza da favela em si. Eu sei que os moradores jogam, mas também eles podem dar uma pausa. Poderia ter mais palestras sobre o meio ambiente e sobre jogar lixo na rua. E aí a gente poderia fazer um projeto de plantação e limpar a favela, né? A gente pegar assim, um mutirão e vamos limpar a nossa parte, a nossa comunidade. E pegar cada pessoal de alguma parte da comunidade e fazer o mesmo, entendeu? Tipo, as moradias, consertar, ajudar as pessoas a levantar suas casas, a fazer uma obra melhor para ter mais conforto dentro da sua casa. Questão de meio ambiente também, mais limpeza nas ruas, nos becos, para as pessoas terem um convívio bom umas com as outras e dentro das suas casas também, né? Porque pra gente da favela é um pouco mais difícil do que o pessoal da Zona Sul, que o pessoal que já veio lá de cima. Então pra eles não é tão difícil como pra gente. A gente começa lá do começo, pequenininho, a gente vai tentando lutar, a gente vai tentando fazer as coisas dia por dia. E aí, às vezes, muitas das vezes a gente com garra e determinação, a gente sempre consegue. Então eu acho que o pessoal, assim, que é privilegiado, eles não lutam tanto quanto a gente. Eu acho que mais coletividade e parceria com o governo, sabe? Às vezes eles deixam de olhar pra gente como minoria. Eu acho que as pessoas também deveriam ser mais juntas, sabe? Ajudar um ao outro.
a tecnologia ela veio para ajudar a gente, senão a gente não dependia, senão a gente não tinha essa câmera na minha frente, essa luz, a gente conexão. Então ela veio para ajudar, só que a gente precisa saber fazer isso como. E por isso a gente precisa das pessoas, né, de bastante gente querendo fazer isso e poder juntar a tecnologia. E o que mais que tu enxerga assim, de futuro, que seria importante para a gente conseguir viver aqui? De futuro, melhorar, tirar a poluição do planeta e melhorar o estilo de vida das pessoas. O Melo, bate aqui! O Melo! Magical, mystical manifestation of life. I am a professional, powerful lyricist grabbing the mic. I can imagine a world where all boys and girls have a reason to live. I stand for justice, equality, present and past, what was and what is. No mundo perfeito que eu imagino na minha cabeça, assim, do que seria um lugar ideal, assim, seria tipo assim, na minha cabeça, por causa das minhas experiências de vida, seria, eu tenho 15 anos, né, mas seria uma cidadezinha afastada, que nenhuma comuna, assim, no meio da natureza, com umas casinhas simples, assim, mas bonitinhas, assim, sabe, bem casinha brasileira, assim, sabe, juntas, assim, as pessoas perguntando o que elas comem, as pessoas se ajudando, as pessoas decidindo as coisas em comitês próprios nas cidades. Eu quero muito ver a gente conseguindo repensar o modelo de educação por conta dessa desconstrução de como educar, né? De reeducar os adultos e de conseguir trazer uma educação diferenciada para as crianças, em que a gente tenha mais voz, em que a gente consiga ter a visão da terra e da sociedade de uma forma diferente. Para mim, o futuro, ele nada mais é do que a semente que a gente coloca no hoje, né? Não adianta a gente colocar uma semente de urucum e esperar que cresça uma árvore de jenipapo. Eu acho que a única palavra que me vem quando eu penso em sustentabilidade, que pode ser algo próximo de de algo efetivo, é comunhão mesmo. Para a gente voltar só começando do zero, talvez. A forma como a gente vive como sociedade hoje é muito problemática e doentia, né? Podem ser feitas pequenas coisas para que a gente viva de forma mais sustentável, mas seriam grandes mudanças, né? Seria talvez recomeçar. O superpoder que eu queria ter é o poder da fala, para poder conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo sobre o nosso planeta. Se eu tivesse esse poder, a gente poderia reunir todo mundo e explicar toda a situação que está acontecendo com o planeta, para poder diminuir toda essa causa e poder deixar mais bonito o nosso planeta que a gente vive. Eu enxergo o futuro como um lugar bonito, um lugar verde, com natureza, sem lixo na rua, sem móveis na rua. A gente fala muito do futuro sustentável, mas na verdade a gente tem que olhar para trás. O futuro, ele é ancestral, como já dizia o Ailton Krenak. Acho que eu vou tentar o meu máximo para pedir para fazer cartazes, espalhar, colar cartazes pelo mundo todo. Alguns lugares que são muito populados, colar cartazes, juntar pessoas, conversar com elas, dizer, vamos fazer um projeto para acabar com essa poluição. Tá dando muita doença, muitas coisas tristes. Então, o meu poder vai ser incentivar todas as pessoas que eu conheço ou que eu consegui para mudar o mundo. Eu quero incentivar. Quero mostrar que não é algo inútil. Mas a gente vai fazer e não vai conseguir. A gente vai sim. Pensando positivo, assim, a gente sempre consegue. Quando ele passa em cima de uma vitória, os campos do mar está. E na Umbanda vamos todos caravar, e na avalanche sabe iniciar. Quando ele passa em cima de uma vitória, os campos do mar está. E na Umbanda vamos todos caravar, e na avalanche sabe iniciar.
By a crescent moon, bright at high noon. Prayers resonating, illuminating through the mist of misjudgment. I endeavor for peace. I sing through the voice of the wind. I dream of the hills and the streams. Release me into a place where truth lies. See me inside the eyes of a child, many miles deep from within the earth. I smile, patiently waiting, holding my breath, feeling the beauty and stillness and depth. Life flows through my body. I know it's something godly. I am magical, mystical manifestation of life. I am professional, powerful lyricist grabbing the mic. I can imagine a world where all boys and girls have a reason to live. I stand for justice, equality, present and past, what was and what is. I am. The eagle perched on the cactus, snack on the serpent, food that nurtures, strength is built and I cannot go back. Held by my neck, carried by slack and broken backs that never grew weak. Folklore someone forbidden to speak. Hidden identities, not how it's meant to be. I am forever who I am, eternally grateful and gracious and patience protects. Future unfolds in a new dialect as I clutch to the words trying hard to affect. Ink disappears and I cannot connect. New crops harvest, I must yield. Deep asleep in the old cornfields, ready to waken the spirit of youth. Powerfully present, persistently truth I am.